Nós vamos hoje estar falando do capítulo 9, que é intitulado Dos Lugares Assombrados, né? Nós vamos estar aqui compartilhando a tela, né? Eu só queria, quando aparecesse aí, Marisa, você desse um ok, que já está visualizando, né? Vamos ver aqui. Consegue ver, Marisa? Pronto. Já temos aí, né, a nossa capa da apresentação. Nós vamos falar deste capítulo 9. Estamos já no penúltimo mês do ano, né? Desde janeiro que nós iniciamos o estudo de O Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, tivemos a primeira parte, e agora, nessa segunda parte, estamos neste capítulo 9, que é intitulado Dos Lugares Assombrados ou Lugares Assombrados, né? Tem uma diferençazinha. E aí, para poder introduzir, nós queremos estar colocando a respeito de um caso que Chico Xavier nos trouxe. Este caso está relatado no livro Chico de Francisco, em um capítulo que é intitulado Culto do Evangelho no Lar. Um casal de amigos do Chico Xavier ia começar a fazer o Evangelho no Lar. E o Chico disse que, se porventura eles mantessem, né, aquele trabalho por um período com fidelidade, por um período de 6 anos, ao completar 6 anos, eles receberiam um presente, né? E eles levaram, né, esse trabalho do Evangelho com muita fidelidade, e quando completou 6 anos, eles aguardaram ansiosamente o presente que havia sido prometido por Jesus, um presente ao final dos 6 anos. Deu meia-noite e nada. Aí o casal foi dormir. No dia seguinte, eles se deram conta de que haviam entrado pessoas na sua casa e que levaram várias coisas, inclusive um diamante que era uma coisa que vinha de família, muito especial para eles. E aí, eles intrigados, né, que iriam receber um presente, e o presente foi esse, né? Eles não tiveram, né, um presente como eles almejavam. E quando conversaram com Chico Xavier, trazendo, né, a inquietação por conta do que tinha acontecido, e aí Chico disse, não, de fato, o presente foi esse diamante ter sido levado da casa de vocês. E aí o casal ficou sem entender. Aí Chico trouxe que existiam muitos espíritos que povoavam o lar deles por conta daquele diamante. Mas 28 espíritos, eles não conseguiram, com o Evangelho no lar, se desligarem do diamante, e aí permaneceram. Então, a estratégia foi fazer com que aquele diamante pudesse sair daquela casa para poder eles seguirem em paz. Então, nós sabemos que muitos espíritos que estão apegados à matéria, eles vão, após o desencarne, permanecer vinculados àquele local do apego.
E sabemos, né, que isso é um fato comum de acontecer no dia a dia, né, desses espíritos que são ligados a objetos, a joias, aos seus pertences, deles não conseguirem, né, se desvincular. E aí, após o desencarne, vão estar buscando aquele local onde reside, onde se encontra aquilo que é o motivo do apego. Aí vamos a um questionamento, né, que já ouvimos falar de objetos mal assombrados que trariam maus presságios, de péssimas vibrações. Então, este capítulo 9, Kardec, ele se dedica ao estudo dos lugares assombrados, né? Nós sabemos, inclusive, tem vários relatos na codificação desses locais que eram ditos mal assombrados e que foi objeto de estudo de Allan Kardec a respeito da existência de espíritos, quem eram aqueles que ali se encontravam. E neste capítulo especificamente, Allan Kardec ele vai formular 20 perguntas aos espíritos, perguntas que são relacionadas a esta temática. De fato, ele traz 14 perguntas principais. E dessas 14, 6 ele desdobra em letra A. Então, nós temos um total de 20 perguntas. É um capítulo relativamente curto, mas com perguntas que são assim interessantes até para a própria dinâmica do vivido de cada um de nós. Ele inicia o capítulo com uma abordagem deste item 132, né? É o único item que é apresentado neste capítulo, no capítulo 9, e a partir da apresentação deste item, Allan Kardec começa a formular as perguntas. Então, ele faz a introdução do capítulo trazendo que as manifestações espontâneas que em todo o tempo se hão produzido e a persistência de alguns espíritos em darem mostras ostensivas de sua presença em certas localidades constituem a origem da crença na existência de lugares mal assombrados. Aí ele vai, de fato, trazendo esta sequência de perguntas. Inicialmente, essas perguntas elas vão nos direcionar a questões que, de fato, estão envolvidas na nossa dinâmica de vida, para que a gente possa estar percebendo o quanto, em nossa dinâmica, nós podemos facilitar o acesso, né, desses espíritos ou até impedir que eles se aproximem. Então, na primeira pergunta, Allan Kardec é uma pergunta assim, bem direta, né? Ele questiona se os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas. Então, nós temos dois aspectos a observar em relação a esta pergunta. O primeiro aspecto é justamente a direção que Allan Kardec, em toda a codificação, né, no próprio Livro dos Espíritos, no Livro dos Médios, nós encontramos esta alusão aos espíritos. Quando nós ouvimos, né, a pergunta os espíritos, para uns pode estar dando uma ideia de que os espíritos eles estão distantes de nós.
é como se nós estivéssemos à parte e os espíritos estivessem além. E, na verdade, Allan Kardec, a todo instante, está mostrando que os espíritos somos nós mesmos, que neste momento estamos mergulhados em nossa experiência corpórea. Então, alma encarnada, que é justamente como ele distingue na codificação. Mas não podemos pensar nos espíritos como se estivéssemos à parte deles. Então, o que ele questiona? Os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? Então, quando nós ouvimos esta pergunta, nós, de alguma maneira, estamos encontrando uma afirmação, porque ele está dizendo que existe um apego e que se esse apego é a pessoas ou a coisas. E aí nós formulamos algumas questões que eu gostaria que Marisa pudesse estar projetando as respostas, uma vez que nós não temos como estar acompanhando, né, o chat, justamente porque nós estamos fazendo a projeção. Então, a primeira pergunta que nós formulamos foi: a que me sinto apegada? Então, esta é a pergunta que nós formulamos aqui e que gostaríamos que pudesse ser projetada aí, Marisa, as respostas que, porventura, venham estar colocando. Ou, se não tiver nenhuma projeção, é porque, de fato, não tem apego. E aí? Tem ou não tem? Bom, então, se não temos, né, respostas, as pessoas. Márcia coloca, né, que o apego é as pessoas. A qual objeto sinto mais apego? Vamos pensar aqui. Sônia também coloca que o apego é as pessoas. Bárbara também, as pessoas. Aí eu me apego às pessoas. E todos, hein? Todas as 4 que responderam que estão sendo projetados, né? E aí, quando nós fizemos a pergunta qual objeto sinto mais apego, parece que, até pelas respostas que foram apresentadas, Rejane traz: jamais me apego às coisas materiais. Vamos pensar que nós tivemos uma pane na questão das redes sociais. Roberta disse também, né? Eu também não tenho apego às coisas materiais. Mas quando nós ficamos mais de 5 horas, salvo engano, sem poder usar as redes sociais porque houve uma pane. E aí nós pensamos o quanto nós somos apegados a este mundo virtual, a esta tecnologia. Aparentemente, dá a impressão que nós não temos apego às coisas materiais, até o momento que nós ficamos sem ter estas coisas, né? E quando nós perguntamos, né, sobre o objeto, já me vi sem este objeto, e aí nós vamos pensar, né, justamente que alguns desses objetos eles têm um significado para nós. Nuno colocou, né, que apega as pessoas, mas com certeza não emprestam suas bolsas para as amigas. Apego às pessoas, mas que não emprestam suas bolsas, né, às amigas. E o que Nuno traz de fato, algo que às vezes a gente acha que está distante.
Nós fizemos uma atividade com os nossos evangelizadores no começo do ano passado. A gente tem o mês de fevereiro, todo mês dedicado ao preparo, né, para o início do ano. E aí foi quando começou a pandemia, mas em fevereiro nós fizemos uma atividade, uma dinâmica e perguntamos, né, o que é que gostaria de se trabalhar para melhor exercer a atividade evangelizadora naquele ano. E nós ouvimos, né, de uma das nossas evangelizadoras que ela tinha muito apego aos livros. E quando Ivonete colocou "já me vi sem carro" e foi muito ruim, é aí que nós começamos a perceber que nós, de fato, temos apegos, né, a objetos e que muitas vezes a gente não se dá conta. E quando ela trouxe, né, esse apego aos livros, eu também me coloquei neste lugar, que a gente tem, né, alguns livros e quando nós vamos preparar um tema para poder desenvolver numa palestra, normalmente a gente associa aquele tema a determinado livro, a uma mensagem que nós lembramos que está ali naquele livro, e de repente aquele livro que você sabe que tem, você não encontra na sua estante. Aí vão dizer, mas hoje muitos estão disponibilizados, né? A gente tem o Kindle, que você pode estar tendo esse tipo de acesso, mas eu me coloco neste lugar que ainda vivo neste papel, né? No livro que é o livro físico e não o livro virtual. E pensando, fazendo esta reflexão sobre esta ausência, né, quando de fato em algum momento eu precisei e não encontrei, ali eu pude associar que não é somente aos livros, mas tem algumas coisas que fazem falta quando nós buscamos e não encontramos. E foi o que Nuno trouxe, né? Não tenho apego aos objetos, mas vá lá se a gente empresta ou se alguém pede e nós temos esse desprendimento para poder estar fazendo esse tipo de empréstimo. Então, quando Allan Kardec traz este questionamento, ele vai estar tentando distinguir se os espíritos têm esse apego às pessoas ou também às coisas. E aí nós refletimos sobre esta necessidade de trabalhar o desapego. Certamente, as que já foi projetadas respostas que não têm apego às coisas materiais, diante do que foi colocado, né? Márcia diz, quando vai ao Brasil, me vejo sem as facilidades do carro, sente muita falta do carro. Então, é o que nós estamos tentando trazer, justamente mostrando esse outro lado, né? Regiane coloca, muitas vezes não se trata de ser apego, às vezes é uma necessidade, né? É uma necessidade, mas que se você, como Márcia trouxe anteriormente, né, ela vem ao Brasil e não tem um carro, aí ela pensa no carro, se tivesse o carro seria maravilhoso. É uma necessidade ou é um apego? Diana traz que já teve um apego aos meus livros e ao quarto, né? Mas que, de fato, já não tem, né? Se libertou. É o que a gente vai tentando trabalhar, né? Para que aquilo não faça falta, né? Nós recentemente falamos, né, de um discípulo que procurou o mestre, que estava naquele momento cuidando do jardim. E o discípulo perguntou ao mestre: mestre, se você soubesse que iria morrer amanhã, o que você faria hoje? Então o mestre diz:
eu faria o que estou fazendo agora, cuidaria do meu jardim. E nessa resposta, nós podemos ver este trabalho que é necessário se fazer para que não fique preso a nada, mas que também retrata a visão de imortalidade, que esta não é a nossa verdadeira vida, que daqui nós vamos seguir para a nossa realidade de espírito imortal que somos, e que de nada adianta ficarmos presos a essas questões da matéria, porque isso vai refletir em dificuldades quando chegarmos ao mundo material, ao mundo espiritual. E aí, neste pensamento de estar trabalhando este desapego, é de pensar quais são as estratégias que, de fato, eu estou utilizando para poder trabalhar, para poder ficar 5 horas, 6 horas sem movimentar as redes sociais e aquilo não causar uma inquietação. Nós ouvimos, né, pessoas próximas falarem: eu liguei e desliguei o celular não sei quantas vezes, achando que era problema no meu aparelho. E aí a gente vai criando muletas, né, bengalas para nos apoiar, mas, de fato, se refletimos nessa imortalidade, na realidade de espírito imortais que somos, vamos estar trabalhando em uma outra direção. E aí vamos pensar, né, que no Livro dos Médiuns, onde nós tivemos 4 capítulos na primeira parte, que já estudamos, a primeira parte que traz noções preliminares, e agora, na segunda parte, nós já estamos no capítulo 9, que trata, nessa segunda parte, das manifestações espíritas, e até então nós não ouvimos falar do desenvolvimento mediúnico. E aí apresentamos, né, esse questionamento: como é que nós já estamos, né, ao final de 13 capítulos daqui do Livro dos Médiuns, o livro que ele tem 32 capítulos, né? Então a gente está praticamente chegando à metade do livro, o livro que trata a respeito da mediunidade, e não vemos essa apresentação do desenvolvimento mediúnico. Então, quando nós pensamos nessa perspectiva, nos esquecemos de que, na verdade, todo este caminho que Allan Kardec traz para nós é justamente para que nós consigamos nos inserir no processo de autoconhecimento. Observe que a pergunta que ele trouxe, a primeira pergunta, foi, de fato, se os espíritos eles se apegam unicamente às pessoas ou às coisas. O que é o apego na nossa experiência de vida? Então, isso vem trazer para nós a indicação de que é necessário buscarmos este autoconhecimento. Então, perguntamos sobre o apego. Aí eu vou, né, na hora de dormir, trazer esta reflexão, como outras que são pertinentes ao nosso avanço, ao nosso crescimento, ao nosso progresso. E aí vamos pensar: o que está deixando em mim apego na minha existência? Ou, de fato, refletir e perceber que não há apego a nenhum tipo de pessoa ou coisa. Quando se fala de apego à pessoa, nós recentemente tivemos uma atividade na disciplina que nós oferecemos, enfermagem, saúde e espiritualidade na graduação,
de enfermagem aqui na Universidade Federal da Bahia, e estávamos fazendo uma vivência onde foi feito esta pergunta: se você soubesse que iria morrer em um mês, em uma semana, e no dia seguinte, o que você faria? Então, uma das participantes colocou que ficou sensibilizada, porque tem uma filha de 5 anos, e aquilo mobilizou, não somente naquele dia, mas no dia seguinte, de pensar, se ela morresse, quem tomaria conta da filha? Então, é difícil, algumas colocaram desse apego às pessoas, mas isso também precisa ser trabalhado. Por quê? Porque nós, quando reencarnamos, nós tivemos no mundo espiritual este planejamento, o planejamento do contexto da nossa família, onde nós estudamos no conjunto e temos mais ou menos esse tempo que é determinado e sabemos em relação a nós, em relação àqueles que fazem parte desse contexto, núcleo familiar mais próximo. Independente deste tempo que nos é ofertado, nós sabemos que existe o livre-arbítrio, que vai permitir a nós anteciparmos o nosso retorno ou, quem sabe, prolongarmos esse retorno. Então, diante desse estudo que é feito, onde reencarnamos com mais ou menos essa noção, e de saber que a própria criança que fica órfã da mãe ou do pai ainda em tenra idade, tudo aquilo estava previsto, mas nos apegamos. Então, precisamos ter esta compreensão e o nosso processo de evolução consciente, esta busca do autoconhecimento, que é justamente a verificação daquilo que tem sido as nossas ações no cotidiano e analisando se são boas ações, se são ações que são mais equivocadas e que precisam ser refeitas. Tudo isso vai sinalizar para nós o que nós colocamos anteriormente desta abordagem de Kardec, quando o tempo todo ele está a dizer os espíritos, mas que os espíritos somos todos nós, e para isso nós temos a necessidade de prestar atenção à maneira como estamos nos conduzindo e que estes pequenos apegos, se porventura não identificamos grandes apegos, ele poderá nos acompanhar no momento que fizermos a nossa viagem de retorno. Então, vem a mediunidade para poder nos mostrar a presença destes espíritos que, de acordo com o seu estado evolutivo, em que patamar ele se encontra, ele vai estar se afastando daquele lugar que ele viveu, do seu trabalho, ou ele vai estar presente porque ele está apegado a alguma coisa ou até mesmo às pessoas. Nesta pergunta formulada por Kardec, nós vemos que o primeiro aspecto do questionamento que ele fez está direcionado aos espíritos. Os espíritos, quando ele introduz a pergunta com os espíritos, e o segundo aspecto é justamente do apego às pessoas e às coisas. E aí, como algumas pessoas já trouxeram nas suas respostas que há este apego às pessoas, na mediunidade, na visão da mediunidade, como
aprimoramento pessoal e assimilação do conhecimento e aplicação, isso vai permitir este trabalho, este esforço para que possamos nos desapegar das pessoas. Primeiro, nós nos trabalhamos para o desapego aos objetos, isso é muito mais fácil. Inclusive, já trabalhamos também com dinâmicas na universidade, trabalhando sobre o conteúdo de morte e morrer, pensando que nós temos um público eminentemente que começou a sua idade adulta, né? Saiu da adolescência entrando na idade adulta, mas é um adulto jovem, e que, de fato, trabalhar a questão da morte vem muito o apego, né? E nessa dinâmica nós pedimos, por exemplo, para que eles escrevam o nome de o objeto que eles se sentem mais apegados. E aí a gente vai seguindo com outras coisas que são consideradas apegadas para ele, e aí depois a gente manda ele fazer uma escolha. Qual seria a primeira daquilo que ele escreveu que seria descartado? E nós observamos, de fato, que os objetos são os primeiros a serem descartados, mas quando diz respeito à pessoa, este apego faz com que eles não rasguem aquele papel. E isso nós precisamos também refletir, pensar agora das pessoas que fazem parte do meu círculo de convivência. Quem eu diria que ela deixando de existir, eu estaria mais apegado, eu passaria por um período de sofrimento, seria muito difícil eu estar sem essa pessoa. Porque na transitoriedade da existência é necessário esta reflexão, porque sabemos que o nosso tempo ele é finito. A nossa experiência corpórea, que começou no dia que nós nascemos, vai ter um fim. E quando este fim do corpo for acontecer, as pessoas que convivem conosco, de alguma maneira, elas vão sentir a nossa ausência. E este sentimento pode refletir em um desequilíbrio daquele espírito que partiu e ele se manter apegado ao local. Pensando, né, ainda nessa questão do apego, que estamos em um cotidiano que nos relacionamos permanentemente com os espíritos. E aí vem o questionamento: qual o propósito de estudarmos o livro dos médiuns? Nós que iniciamos esse estudo desde, né, o mês de janeiro, que estamos aqui, talvez uma parte das pessoas que estão estudando não tenham experiência em reunião mediúnica. Quem tem a experiência em reunião mediúnica está aprimorando, está buscando aprender mais para levar qualidade ao trabalho que desenvolve, mas quando Allan Kardec trouxe, inclusive, como segundo livro da codificação, ele esteve a todo instante a nos convidar para este aprimoramento moral. Então, é por isso que nós estamos neste estudo sequenciado, buscando, de fato, promover em cada um de nós, inclusive em mim mesma, que procuro, né, aprofundar um pouco mais através do estudo e me vejo naquilo que eu estou apresentando, como é que eu estou agindo perante aquela situação, aquele momento, aquilo que foi apresentado por Allan Kardec, as respostas que os espíritos nos apresentam. Então, é isso
que provoca, que mobilize em nós o estudo do Livro dos Médiuns, para que nós possamos, de fato, identificar em que patamar eu me encontro e como eu posso ascender para um patamar mais elevado através desta renovação moral que, de alguma maneira, vai estar interferindo nesse mundo de relações que estabelecemos com os espíritos. Aí, vamos pensar no estudo de uma maneira geral, né, que ele apresenta ferramentas de um processo de ensino-aprendizagem. Todo estudo que nós nos propomos a fazer, ele vai nos conduzir através do ensino para que nós possamos aprender aquilo que é objeto da nossa busca. Digamos que, em termos profissionais, aparece um curso para que eu possa fazer uma capacitação. Este curso ele vai requerer de mim um esforço, que eu estude, para que, de fato, na minha profissão, eu possa colocar em prática aquilo que eu estou estudando. Mas quando nós falamos do estudo da doutrina espírita, esse estudo ele deve nos levar a uma compreensão existencial, porque a doutrina espírita, através dos seus vários postulados, a exemplo da lei de causa e efeito e reencarnação, nos mostra que, com as experiências em diversas existências, nós temos a possibilidade de refazer os caminhos que percorremos de maneira equivocada. E, para isso, requer de nós um melhor aproveitamento do tempo, desta concessão que o Pai nos oferece a cada experiência, para que nós possamos nos libertar. O estudo, ele também nos possibilita, né, uma adaptação à nova realidade. Então, eu começo na minha fase infantil, quando criança, a adentrar a este conhecimento que vai permitir, por exemplo, que eu aprenda a ler, porque a criança ela não sabe, ela não nasce sabendo ler. Então, ela vai construir este conhecimento ao longo da sua existência. Quando eu aprendo a ler, eu não vou ler de uma hora para outra com fluência, com tranquilidade. Então, este processo ele vai sendo aprimorado. E, com isso, eu vou seguir caminhos que vão ser caminhos diferentes para as pessoas, de acordo com a sua área de interesse, aquilo que deseja fazer, ou às vezes não é nem tanto a sua área de interesse, mas foi a oportunidade que surgiu. Pensando na doutrina espírita, né, é um estudo que visa a transformação moral. E aí nós nos recordamos, já falamos anteriormente a respeito deste capítulo, que ele está no livro Alerta, salvo engano, é o capítulo 40, que trata da questão da mediunidade, psicografia do nosso tio Di, através da benfeitora Joana de Ângeles, quando ela coloca: estuda a doutrina espírita e estuda-te. Qual é a indicação de Joana de Ângeles com relação a esse estuda-te? É justamente buscarmos essa transformação moral, que não é fácil. Isso certamente é uma busca incessante na nossa caminhada, principalmente nós que temos essa compreensão da realidade existencial e sabemos que não estamos aqui por acaso e que temos propósitos a alcançar. E aí fizemos, né, este questionamento. E no estudo de O Livro dos Médiuns, o que é que esse estudo, né, vocês que já estão participando há algum tempo, o que é que esse estudo
tem promovido, tem possibilitado, tem despertado na caminhada individual, né? E aí, pensando em O Livro dos Médiuns, né, nós fizemos algumas reflexões, questionamentos que, de alguma maneira, são também afirmações. Entendo que os espíritos nos influenciam, que podem alterar a dinâmica da minha vida. Olha o quanto isso se relaciona com este aprendizado que vamos tendo a cada dia a respeito do estudo de O Livro dos Médiuns. Que eles, os espíritos, eles estão presentes em meu lar. Então, O Livro dos Médiuns é um estudo de vida que é importante para o desenvolvimento de cada um de nós. E aí, o que é que eu faço de toda essa compreensão? Que compreensão? Que eu entendo que os espíritos nos influenciam, que eles podem estar presentes no meu lar, que podem alterar a dinâmica da minha vida. Então, diante de tudo isso, o que é que eu estou fazendo do meu dia a dia para poder, nesta perspectiva de que os espíritos podem estar no meu lar, de eu ter sempre no meu lar a presença da espiritualidade amiga e não dos desafetos, da alteração da dinâmica de vida quando, se porventura eu fico irritada, eu fico com raiva, eu fico com ódio, eu vou atrair a presença destes espíritos que não estão interessados no meu progresso. Então, ficamos apenas numa primeira pergunta que nos movimenta para uma série de questões que dizem respeito ao nosso existir, porque ela direcionou a questão do apego, apego às pessoas e apego às coisas. E aí vem a resposta que os benfeitores trazem a esta pergunta que foi formulada por Allan Kardec. Lembrando da pergunta, os espíritos se apegam unicamente às pessoas ou também às coisas? E o que os benfeitores respondem? Depende da elevação deles. Alguns espíritos podem apegar-se aos objetos terrenos. Os avarentos, por exemplo, que esconderam seus tesouros e que ainda não estão bastante materializados, muitas vezes espiritualizados, muitas vezes se obstinam em vigiá-los e montar-lhes guardas, desmaterializados, né? Não estão bastante desmaterializados. Então, nessa resposta, nós podemos até pensar em quantas vezes aqueles que participam de reunião mediúnica tiveram a presença de espíritos que estavam presos às suas posses e que muitos deles eles foram afastados através da morte das suas posses e chegam manifestando o ódio, a raiva, inclusive se colocando naquela casa onde, na cabeça deles, né, eles não desencarnaram, eles estão ainda vivendo ali. Nos recordamos, né, quando a gente fala dessa experiência das casas mal-assombradas, que é justamente uma referência à presença de espíritos que estão apegados e que vão provocar naqueles que ali se encontram algum tipo de desconforto com a sua presença, algum processo de adoecimento. Já contamos em outra experiência aqui com vocês daquele famoso caso que é narrado no livro Ação e Reação, Adelino Corrêa e Martim Gaspar, que foi justamente
aquele que provocou a morte do seu pai porque estava interessado na sua madrasta. E eles eram jovens e o pai, ele tinha o dobro da idade da sua esposa. O que aconteceu? Ele provocou a morte e o espírito, que não se desligou daquele ambiente, levou Martim Filho ao adoecimento, à loucura, e ele veio a desencarnar. Então, essas são as condições que fazem com que a presença destes espíritos permaneçam nos locais onde eles residiam, locais de trabalho, justamente porque eles ainda não chegaram à condição de ficar livres da matéria, eles estão presos à matéria, e por conta disso, muitos também nem têm a noção de que desencarnaram. Um outro questionamento, lembramos que Allan Kardec formulou 20 perguntas nesse capítulo, é um capítulo breve, mas que foram 14 perguntas principais e 6 ele desdobrou em letra A. E aí tem um outro questionamento que ele faz aos espíritos. Tem os espíritos errantes lugares de sua predileção? Esta é a segunda pergunta. Não se preocupe que não vamos passar a noite aqui com vocês, porque a gente ainda está na segunda pergunta. Nós selecionamos apenas algumas que consideramos elas estarem mais próximas e, por isso, merecia esse destaque. Então, os espíritos que já não se acham apegados à Terra vão para onde se lhes oferece ensejo de praticar o amor. São atraídos mais pelas pessoas do que pelos objetos materiais. Alguns podem ter preferência por determinados lugares. Esses são sempre espíritos inferiores. Vale ressaltar, que Allan Kardec, inclusive, pergunta se esses espíritos inferiores são espíritos maus. Na verdade, os benfeitores trazem que não existe semelhança. Eles são inferiores, mas não necessariamente são espíritos maus. Mas o que é que nós queríamos destacar neste questionamento que Allan Kardec fez sobre lugares preferidos, mas que ele vem trazer na resposta os que não estão apegados à Terra. E qual é a busca destes espíritos? Buscarem praticar o amor. Quem está apegado, ele não vai ter o ensejo da libertação. O que ele vai, o que não está apegado, ele vai querer, de fato, ir para outra dimensão, continuar trabalhando. Aí lembramos, o quanto o livro Nosso Lar, nas experiências narradas por André Luiz, quando ele próprio descobre o valor do trabalho, na sua primeira experiência de passar a noite recebendo aqueles espíritos que seriam recambiados para a colônia Nosso Lar, o quanto ele encontrou de satisfação naquele trabalho. Então, é justamente um lugar que nós nos colocamos quando reconhecemos e, de fato, estamos desapegados daquilo que era a nossa vida, a nossa experiência antes do desenlace. Outro questionamento. Tem qualquer fundamento a crença de que os espíritos frequentam de preferência ruínas? Por que nós pensamos nessa questão? Porque já ouvimos, inclusive, pessoas comentando a esse respeito em viagens que fizeram, que não gostavam de estar em locais que
eram de fato, né, que se apresentavam em ruínas, porque dava esta impressão da presença desses espíritos. E a resposta a esse questionamento é nenhum. Os espíritos vão a tais lugares como a todos os outros. Olha como nós criamos imagens que de fato não retratam esta realidade. Preferem os espíritos frequentar os túmulos onde repousam seus corpos? Pensamos nesta pergunta exatamente por um caso que é narrado por Tio Di. Ele já narrou mais de uma vez este caso de dois jovens que se apaixonam, só que ela era uma jovem de muitas posses e ele não tinha condições. Ele era professor de violino. Então, o seu pai disse a ela que ela não tinha como estabelecer um relacionamento com ele e tenta afastá-lo, né? Tenta afastá-lo desse relacionamento amoroso. O que acontece? Ela se suicida e ele se suicida. E ambos, nos seus túmulos no cemitério, estão ali como... É claro que o suicida ele fica revivendo o seu ato, mas, de fato, eles estavam com a lembrança daquele amor. Ele tocava o violino e ela cantava juntos, mas não sabiam que um estava próximo ao outro. E o que vem nessa resposta? O corpo era uma simples vestidura. Do mesmo modo que o prisioneiro nenhuma atração sente pelas correntes que o prendem, os espíritos nenhuma experimentam pelo envoltório que os fez sofrer. A lembrança das pessoas que lhes são caras é a única coisa que para eles tem valor. Veja que não é a preferência dos espíritos estarem junto ao túmulo. Entretanto, nós sabemos que espíritos apegados ao seu corpo, muitas vezes eles estão ali. Também, em reunião mediúnica, já tivemos a possibilidade de ouvir mais de uma vez na comunicação os espíritos dizerem que estão no cemitério acompanhando um sepultamento e quando eles se aproximam, né, do caixão, eles são afastados muitas vezes de estarem se deparando com o seu próprio corpo. Ou alguns manifestam que aquele corpo é o seu, mas ele não morreu. E também de que estão no cemitério. Então, neste questionamento que Kardec formula, nós podemos compreender que não é a preferência, mas espíritos atrasados muito provavelmente vão estar com mais frequência neste ambiente. São-lhes mais agradáveis do que quaisquer outras as preces que por eles façam junto dos túmulos de seus corpos? Pensamos nessa questão exatamente para poder trazer a questão da prece. A prece que é imprescindível para essas pessoas que se desligam das suas experiências corpóreas, principalmente para aquelas que são apegadas ao seu corpo. Então, qual foi a resposta? A prece é uma evocação que atrai os espíritos. Tanto maior atração terá, quanto mais fervorosa e sincera for. O que atua sobre o espírito é sempre o pensamento,
e não os objetos materiais. Então, fazer a prece, seja lá próximo ao túmulo, fazer a prece de onde nós nos encontramos, sabemos que este é um canal de comunicação. E aquele a quem nós estamos solicitando no momento da prece, ele vai estar recebendo, aonde quer que ele se encontre. Lembrando que é a força do pensamento que terá mais poder para poder chegar até ele e atender à necessidade. Lembrando que nós fazemos a prece, o próprio Allan Kardec, na questão 660 de O Livro dos Espíritos, ele indaga se a prece torna melhor o homem. E os benfeitores respondem que quando você ora, Deus envia, né, os espíritos para poder nos fortalecer, nos dar coragem. Ou seja, nem sempre a resposta vem conforme nós desejamos, mas ela tem o seu valor. Então, é importante, né? Nós sabemos, inclusive, de grupos de prece que foram criados. Vixe, saiu a apresentação ou não? Deixa eu. Saiu a apresentação aí, Lina? Aqui. Então, nós sabemos, né, que grupos de prece foram criados nesse momento de pandemia justamente para poder pedir por aqueles que partiram. E certamente isso tem sido benéfico, principalmente para aqueles que partiram bruscamente, que a experiência da Covid ela foi súbita e essa partida ela se deu em pouco espaço de tempo. Então, tudo isso é importante estar se pensando, né? Um outro questionamento que foi feito é que, à vista disso, parece que não se deve considerar absolutamente falsa a crença em lugares mal assombrados. Observe o quanto Allan Kardec ele foi fazendo uma série de questionamentos e que direcionavam para poder chegar a este foco dos lugares mal assombrados. Então, à vista disso, né, o que ele pergunta, né, de que não existe ou que essa crença é falsa dos lugares mal assombrados. E na resposta, os benfeitores trazem que dissemos que certos espíritos podem se sentir atraídos por coisas materiais, por determinados lugares onde parecem estabelecer domicílio, até que desapareçam aquilo que os faziam buscar. O quanto é importante nós pensarmos, né, neste nosso propósito de vida, do que estamos fazendo, dos dias da nossa experiência, o que de fato movimentam as nossas ações em nosso cotidiano para podermos estar nessa direção daquilo que é a nossa verdadeira vida. Pensando naquele mestre que cultivava as flores no jardim, sabendo que o dia seguinte seria o dia da sua partida, no dia de hoje ele continuaria cultivando as flores do jardim. Quando nós passamos muitas vezes a pensar nas questões materiais, naquilo que consideramos ser imprescindível
para a nossa existência, quando é claro que nós precisamos ter a nossa sobrevivência, os recursos materiais, para que não nos falte o alimento à mesa, para que a gente tenha roupa para se vestir, tudo isso é fundamental. Mas e a nossa essência, né? Como é que está essa nossa essência? Esses lugares mal assombrados nada mais significam do que a presença destes espíritos que ainda não se libertaram. Eles querem se fazer conhecidos, eles estão com ódio, com raiva, eles estão apegados, não importa. Nós chegamos àquele domicílio, não sabemos quem foram os moradores anteriores. Então, em todo lugar fica uma energia. E nós, se já temos essa compreensão, precisamos orar neste novo local que passamos a habitar, no novo trabalho, porque os espíritos, eles não estão somente nos domicílios, eles também se encontram nos ambientes de trabalho. Então, se é um ambiente que tem uma rixa, aquele ambiente vai ficar povoado pela espiritualidade inferior. Lembrando do caso que nós contamos no início da nossa exposição, 28 espíritos, eles não conseguiram se desligar daquele lar, porque existia um diamante que tinha histórias de outras reencarnações vinculadas àquele diamante. Nem 6 anos de evangelho com firmeza foram suficientes para afastar 28 espíritos. Então, isso vem sinalizar para nós a importância do padrão de pensamentos que nós adotamos, daquilo que cultivamos no nosso mundo íntimo, quais são as nossas aspirações, o que é que estamos trabalhando em nosso cotidiano para poder alcançar. Uma outra questão, né? Nós já estamos chegando ao final, temos mais 2 slides. Que circunstâncias podem induzi-los a buscar tais lugares? A simpatia por algumas das pessoas que os frequentam, ou o desejo de com elas se comunicarem. Quando são espíritos maus, podem pretender vingar-se de pessoas que guardam queixas. Pode ser uma punição infligida, sobretudo se ali cometer um crime. É bem o caso que nós narramos de Adelino Correia e Martim Gaspar. Então, o espírito que foi aquele corpo que foi assassinado naquele local, o espírito não consegue se desprender, porque ele vai encontrar no mundo espiritual os desafetos daquele contexto familiar que vão dizer para ele o que aconteceu. E aí, sabendo que foi traído pelo próprio filho, então ele começa com o seu projeto de vingança. Então, esses lugares mal assombrados, né, eles vão estar refletindo a presença de espíritos que muitas vezes não conseguiram se desligar daquele ambiente e que necessita, né, de pessoas que compreendam a respeito dessa existência espiritual para trabalharem através da oração, através dos bons pensamentos, inclusive de auxiliar aquele que ali não consegue se afastar, pensando que todos nós somos irmãos e, como irmãos, precisamos auxiliar o processo evolutivo de cada um, estendendo as mãos. E muitas vezes esse trabalho se faz através do próprio pensamento, que é quando nós formulamos com as nossas boas intenções o melhor
na direção daquele que atormenta, que agride, que provoca dissabores no outro, quando muitas vezes é na direção de nós mesmos. E o último questionamento, né? Lembrando, mais uma vez, né, são 20 questões. Algumas questões elas são bem curtas, com respostas curtas, outras as respostas são mais elaboradas, né? Os lugares assombrados sempre o são por antigos habitantes deles? Sempre não. Às vezes, porquanto se o antigo habitante destes lugares é espírito elevado, não se preocupará com a sua habitação terrena, tampouco com o seu corpo. Podem ser atraídos pela simpatia que lhes inspirem determinadas pessoas. Ou seja, nós, sabendo disso, vamos procurar trabalhar para que não nos mantenhamos vinculados ao ambiente do nosso lar, da nossa casa, porque partindo para a experiência na verdadeira vida, os caminhos são outros e nós deveremos seguir lá. É claro que temos este vínculo com os nossos familiares e como André Luiz. Vamos lembrar de André Luiz. A curiosidade que ele manifestava com relação à sua esposa, com relação aos seus filhos, e o cuidado que os espíritos tiveram, porque ele ainda não estava preparado para poder ver como estava a situação do seu lar. Então, nesse sentido, todos esses fatos, eles vêm sinalizar para nós a importância deste trabalho. Se ainda não estamos trabalhando com mais força, com mais assiduidade no preparo desta bagagem para o nosso retorno, a todo instante nós estamos sendo lembrados e chega este convite que o momento é agora para recomeçar, para iniciar novos passos, a fim de que possamos não ser aquele espírito mal assombrado, porque, compreendendo esta realidade existencial, nós já estamos trabalhando para que não tenhamos este apego, esta necessidade, quando fizermos a nossa viagem de retorno. E aí nós finalizamos. Eu vou só finalizar com esta slide, e aí se projeta a pergunta, Lina. Marisa. Este é o último slide, né, que nós estamos já finalizando, e aí, havendo perguntas, nós abriremos. Né? Já tem uma pergunta aí, você projeta, Marisa, depois. A mediunidade, essa é uma afirmação de Manuel Filomeno de Miranda, neste livro, né? Um livro que eu gosto bastante, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Um livro que foi escrito, né, através da psicografia do nosso tio Di, em comemoração aos 150 anos de O Livro dos Médiuns, ou seja, passaram-se 10 anos e um livro que eu considero assim bem próximo de nós, de uma leitura fácil, agradável e que está tratando também dos temas relativos à mediunidade. E olhe que nome, Mediunidade, Desafios e Bênçãos. Então, Filomeno coloca que a mediunidade é faculdade da alma, que se reveste de células no corpo, a fim de permitir
a decodificação da onda do pensamento de outra dimensão, para torná-la entendimento objetivo. Então, esta faculdade da alma que se utiliza das células do nosso corpo. Para tanto, precisamos também cuidar do nosso corpo, para que sejamos esses instrumentos da espiritualidade, a fim de trazermos, né, através dos depoimentos desses espíritos em sofrimento, a consolação de que eles carecem, a informação de que não adianta ficarem presos aos domicílios onde viveram, as pessoas que são afetos ou desafetos, que eles possam seguir a caminhada e que nós estaremos na retaguarda, auxiliando-os na sua caminhada. Então, essas são as nossas reflexões a respeito, né, deste tema. Deixa eu só... Pronto. E agora, Marisa, você pode projetar aquela pergunta que Diana trouxe, né? Tânia, espíritos têm livre-arbítrio. No caso desses 28 espíritos, na verdade, o caso ele vem nos mostrar o quanto é importante o trabalho, né? O trabalho que foi feito através do Evangelho, que tinha uma infinidade de espíritos que eram ligadas àquele objeto, que era um diamante que se perpetuou ao longo de gerações, e isso vem de reencarnações. O que aconteceu com esses 28 espíritos que ali permaneceram? Não foi suficiente as leituras, as orações que foram feitas. Então, os que seguiram depois de um evangelho, de 10 evangelhos, de 5 anos de evangelho, eles tiveram o seu livre-arbítrio e fizeram a sua escolha. Os que permaneceram, Diana, também foi escolha deles, para que o ambiente não ficasse povoado por estes espíritos que estavam presos àquele objeto. A espiritualidade canalizou a saída do objeto. Aí nós podemos ver a interferência da espiritualidade, mas ela se deu conforme o meu merecimento. Quantas mortes não foram causadas pela presença daquele diamante em outros lares? Poderia também acontecer um roubo seguido de morte. Então, os espíritos, conforme a fala de Chico Xavier, Jesus daria um presente. Qual foi o presente? Ter sido desviado aquele diamante para que não acontecesse uma tragédia, por exemplo. Então, nem sempre... Olhe a expectativa do casal. Que presente que não chegou? Chegou sim. Só que eles não esperavam que o presente fosse daquela maneira. Então, os espíritos, cada um de nós, encarnado ou desencarnado, temos o nosso livre-arbítrio, e a espiritualidade ela vai estar atuando conforme seja a permissão superior, porque tem algo que é aquilo que nós precisamos atravessar, que faz parte da lei de causa e efeito. Mas o casal investiu. E qual foi o comando? Se perseverarem com fidelidade, ao final de 6 anos, vocês terão um presente. E nós, que estamos perseverando nos nossos trabalhos, vencendo os nossos desafios, nós estamos retornando ao nosso Pai a dádiva que Ele nos confere na presente existência e que já conferiu em outras experiências que nós já tivemos. Então, este capítulo,
ele nos faz um convite para uma mudança, para uma reflexão daquilo que nos achamos apegados, seja a objetos, seja a pessoas. Olhe quantos aqui trouxeram que eram apegados a pessoas. Isso é um reconhecimento, porque podemos nem reconhecer, não tem apego, não. Às vezes a pessoa fala, mas quando vai, né, pensar, não, eu não tenho apego, e parte alguém que é significativo para nós, olha aí como vamos nos sentir. Isso não significa dizer que não vamos sentir a ausência daquele que se foi e que era significativo. Claro que vamos sentir. Agora, a forma como vamos levar esta mudança é que vai caracterizar o nosso estágio de amadurecimento. Então, Marisa, Nuno coloca, tem espírito encarnado que é capaz de assombrar um ambiente mais que um desencarnado. Nuno, o que você coloca é de fato pertinente. Nós temos sim pessoas que assombram com a forma como elas falam. Quantas pessoas elas estão envolvidas nas tragédias, ficam à frente dos jornais, na televisão, que só trazem, porque eles só vendem a tragédia. E aí ficam naquela escuta e depois, no ambiente onde elas se encontram, elas só vão também apresentar essas tragédias. E isso faz com que o ambiente ele fique também povoado por esses espíritos infelizes. Márcia coloca, esses espíritos que continuam em seus lares podem se manifestar fazendo barulhos e, às vezes, perturbando sem a presença de um médium. Márcia, nós já falamos sobre isso. Para que haja a manifestação física, é necessária a presença do médium. O médium pode estar fazendo a doação do ectoplasma que vai produzir este ruído, este barulho, sem que ele saiba. Isso pode acontecer, mas para a produção do fenômeno físico, há necessidade do médium. Ivonete, sempre estou próxima de pessoas visivelmente sofredores. Agora estou lutando com uma depressiva suicida. Tento entender porque sempre tenho pessoas assim próximas de mim. Preciso aprender muito ainda. Olha só, Ivonete, quando nós pensamos, né, nesse padrão que você vive, que outras pessoas vivem, na verdade, nós não precisamos ficar nesse pensamento porque eu atraio essas pessoas, porque isso é uma forma de atração. Mas pensar, será que você não é a pessoa que tem condições de lidar, de apoiar, de educar estes que estão nessa condição? Porque às vezes a gente vê pelo lado que é o lado ruim. São essas pessoas que vão estar no meu entorno, na minha convivência, mas e o que você leva para essas pessoas ou para os espíritos? Né?